A Bíblia diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Para mim essa passagem sempre foi tão fascinante, de Jesus falando acerca da realidade que ele veio trazer, da sua mensagem, da sua vida, de quem ele era. Eu fico às vezes me perguntando por que é tão difícil para nós nos entregarmos a Deus. Sabe por que a gente calcula tanto? E eu cheguei à conclusão que talvez seja porque os nossos olhos ainda não se abriram para aquilo que esse homem viu. Jesus diz que existe um homem que encontrou um tesouro que estava escondido. E ao encontrar esse tesouro, ele no seu entusiasmo enterrou o tesouro de novo. E aqui Jesus fala algo muito interessante. Ele fala que o homem vendeu tudo o que ele tinha para comprar o terreno que aquele tesouro estava. E se aquele homem vendeu o que ele tinha, é porque ele entendia de valores. Se ele tinha alguma coisa para vender, é porque ele sabia o que ele tinha. Quando ele enxergou algo precioso, é porque ele conseguia entender o que era precioso ou não. Talvez esse homem, para vender alguma coisa, ele era um negociante, ele era alguém que entendia de dinheiro. E ao enxergar o reino dos céus, na sua inteligência, eu acredito que ele parou para pensar qual é o investimento que ele deveria fazer. Entendendo de propriedades, entendendo de dinheiro, entendendo de negócios, esse homem olhou para o reino dos céus e ele calculou bem a sua vida. E ele achou inteligente fazer uma coisa: trocar tudo que ele tinha para possuir aquele tesouro. Assim é o reino dos céus. Que reino é esse, meu irmão, que vale toda a nossa vida? Que tesouro é esse, meu irmão, que vale as economias de um homem? Que vale tudo o que ele tinha? Que reino é esse, meu irmão, que existe de tão precioso que os nossos olhos às vezes não enxergaram? O que seria de nós se os nossos olhos se abrissem? Talvez seríamos nós a dizer: eu considero tudo como nada para que de alguma forma eu ganhe a Cristo. Ou melhor, eu considero tudo como esterco para que de alguma forma eu ganhe a Cristo. Talvez seríamos nós a dizer: olha, a minha vida não tem valor nenhum a não ser que seja para anunciar o evangelho da graça de Deus. Eu fico falando, Senhor, quando eu vou deixar de repetir esses versículos para vivê-los? Quando eles vão sair do meu intelecto, da minha mente, para se tornar a minha vida? Senhor, e se a minha vida fosse essa oração? E muitas vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para uma realidade assim, de Paulo dizendo que tudo é esterco, ou que a sua vida não vale nada, ou desse homem que perdeu tudo que tinha, que vendeu tudo que tinha, nós enxergamos uma perda muito grande. É como se nós estivéssemos perdendo o melhor. É como se nós estivéssemos deixando de viver a melhor parte. De alguma forma a nossa mente ainda nos engana a pensar que aquilo que nós deixamos era melhor, quando na verdade esse homem encontrou um tesouro tão maravilhoso, muito
o que ele possuía, muito mais belo do que aquilo que ele tinha, muito mais maravilhoso do que ele poderia conquistar com as suas próprias mãos. Ele encontrou um tesouro. Quantas vezes ao ouvirmos que nós temos que perder para ganhar, nós imaginamos essa frase como uma frase de um peso e um fardo muito grande, sem perceber que o que está disponível para nós era muito melhor do que aquilo que nós poderíamos deixar. E eu fico pensando, imagina um dia nós chegarmos diante do trono da graça de Deus, com os nossos olhos abertos, não mais como uma sombra, mas vendo o que nós não conseguimos ver agora, ver esse Deus que nós adoramos sentado no trono, os anjos que dizem santo, 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 as mãos de Jesus transpassadas, todo o povo de Deus diante dele, e nós lá também, e nós olhamos para essa realidade e falar: uau, é exatamente como eu li sobre isso, eu acreditei nisso, realmente a Bíblia estava certa, é verdade, eu acreditei, mas eu não acreditei tanto assim. Eu acreditei ao ponto de decorar uns versículos, eu acreditei ao ponto de ir em algumas reuniões, eu acreditei ao ponto de dar algumas ofertas, de fazer algumas ações, eu acreditei ao ponto até mesmo de pastorear uma igreja, mas dentro de mim, eu poderia dizer: eu acreditei, mas eu não acreditei tanto assim. Eu não acreditei ao ponto de apostar a minha vida toda, de entregar todos os meus sonhos, de vender tudo que eu tinha e comprar aquele tesouro. Eu acreditei, mas não acreditei tanto. Quão terrível seria, meus irmãos. E para mim é assustador pensar que eu posso passar a vida toda dizendo que eu acreditei em alguma coisa, quando na verdade não acreditei em coisa nenhuma. Eu me enganei. Eu tentei me sabotar, dizendo: sim, Luca, você acredita, mas aqui dentro eu sei que existe mais, que eu posso confiar mais, que eu posso entregar mais, que eu posso amar mais. Eu sei que existe mais, que não são sonhos distantes de uma vida utópica se viver com Deus, mas talvez seja a vida que Deus morreu para que eu vivesse. Uma vida onde o nome de Jesus fosse estampado na minha cara. Uma vida onde as pessoas pudessem olhar e dizer como diziam de Jesus: o Luca, ele era cheio do Espírito Santo e do poder. E tem uma coisa sobre ele: Deus estava com ele. Qual seria a marca de uma vida onde nós acreditássemos tanto assim? Eu fico me perguntando o que aconteceria comigo se eu acreditasse na Bíblia, velho. O que aconteceria comigo? Será que os meus dias, as minhas manhãs seriam mais preocupadas com a bolsa de valores ou com o que o céu está falando? O que aconteceria comigo? O que aconteceria comigo? O que aconteceria com a minha casa? O que aconteceria com a minha esposa? Com os meus filhos? Se eu acreditasse na Bíblia, às vezes eu fico pensando: o que acontece com alguém que acredita em Deus?